Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Nesta manhã nós estamos prontos para fazer o nosso devocional. Vamos junto com a gente aqui da Igreja do Senhor do Bonfim. Verbo da Vida Senhor do Bonfim, nós já estamos prontos para o nosso devocional. E você pode se juntar a nós. Vamos nessa? Nós começamos fazendo a nossa oração e em seguida nós vamos ler o capítulo 5 de Hebreus. Estamos avançando na leitura de Hebreus e você é o nosso convidado a fazer parte, a se juntar a nós nesse processo, tá bom? Pegue sua Bíblia, né? Separe esse momentinho para você se concentrar. Nós achamos esse momento muito importante, consideramos como um momento muito importante para começarmos o dia. Nada melhor como a gente abrir o nosso dia, começar o nosso dia de forma conectada com a criação, com o nosso propósito, com o nosso Pai Celestial, com as coisas divinas, porque assim a gente já começa o nosso dia dando a Ele o melhor, né? Que é o primeiro momento do nosso dia, dando a Ele a nossa meditação. Eu amo poder começar o dia, sempre achei que devocional precisava ser assim. Isso não significa que tem que ser, não é regra, porque Deus não quer que nós tenhamos nada por obrigação. É um relacionamento, né, de você fazer por amor, por desejo e não por regra. Amém? Então já vamos orar, agradecer por esse momento, falar com o nosso Pai. Pai, muito obrigada em nome de Jesus, Senhor. Eu te dou graças. Eu celebro, eu te louvo, porque tu és santo, 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 digno de louvor, digno de honra, digno de adoração, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelas tuas maravilhas. Obrigado porque o Senhor não muda e isso nos torna, Pai, confiantes cada vez mais. A tua bondade, ela é visível. A tua bondade está estampada em tudo que o Senhor fez, a tua grandeza, a tua magnitude, Senhor. Quando nós contemplamos os céus, as estrelas, o mar, os pássaros, os peixes, quando nós contemplamos a natureza, o ar, o sol, tudo que o Senhor criou contém a tua grandeza. Reflete as tuas maravilhas. Porque não há outro igual a ti, não há ninguém que se compare a ti. Por ser tudo isso, Senhor, e muito mais, que nós estamos aprendendo a conhecer, eu te louvo e eu celebro, Senhor. Eu nem compreendo todas as coisas. Eu não te conheço totalmente porque tu és tão grande, grande, grande e poderoso. E eu sei que nós teremos a eternidade para te conhecer, para nos relacionar, e o Espírito Santo estará nos revelando o Pai. A Bíblia fala, Senhor, que os anjos estão na tua presença o tempo todo chamando, clamando e declarando: Santo, Santo, Santo. Eles contemplam a tua face e eles sai da boca deles essa exclamação, essa admiração, esse louvor, dizendo: Ele é santo, 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 santo. Todos os aspectos que eles te conhecem cada vez mais. Por estarem tão próximos a ti, saem esse louvor e essa adoração, dizendo que o Senhor é santo, 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 santo. E eu sei que nós estaremos mais próximos a cada dia. Porque quanto mais o tempo passa, Senhor, mais fica melhor, mais fica próximo o dia de nós nos conhecermos, nos encontrarmos. A tua palavra diz que o Senhor agora nos conhece por causa de Cristo Jesus. E eu te agradeço, Senhor. Eu me conecto com o meu propósito,
com aquilo que eu vim fazer aqui, com a minha identidade verdadeira em Cristo Jesus. Eu entendo que volto à nossa origem, à minha origem, como se o pecado não houvesse existido, porque para o Senhor nem houve pecado. O Senhor simplesmente nos conectou novamente em Cristo Jesus. Que vida poderosa, Senhor. Eu fico contemplando, porque quando nós precisamos de saúde, o Senhor é a nossa cura. Quando nós precisamos de provisão, o Senhor é o nosso Jeová Jireh. Quando nós precisamos de restauração, quando nós precisamos da tua companhia maravilhosa, dos teus livramentos, a tua palavra garante que sem fé é impossível agradar ao Senhor, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que o Senhor existe e que se torna galardoador daquilo que nós buscamos. Se eu preciso de cura, o Senhor se torna a minha cura. Se eu preciso de restauração, o Senhor se torna a minha restauração. Se eu preciso de segurança, o Senhor se torna a minha segurança, o meu abrigo, o meu lugar seguro. Ah, Senhor, como viver sem Ti? Não tem como viver sem o Senhor. Não há vida longe de Ti. Não há alegria longe de Ti. Por isso eu desejo estar aqui, Senhor, na Tua presença, celebrando a Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito revelando as coisas que nós precisamos aprender. E eu sei que muito mais ainda teremos para conhecer, para descobrir, para nos relacionar. Eu te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu sei que nós para que sejamos diligentes em viver como o Senhor planejou que nós vivêssemos, para a glória do Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Você percebe? Graça e paz, meninos, vocês estão aí, graças a Deus. Geu, pastor Adriano, irmão Sérgio, a Dorinha, graça e paz. Vocês percebem que quando a gente começa a falar com o Senhor, a se conectar com Ele, parece que chega disposição, parece que chega fôlego, chega vida, chega energia. A gente já fica diferente. Porque, queridos, quando a gente está num momento difícil, a gente precisa fazer esse exercício de se lembrar quem o Senhor é e falar para nossa alma, trazer à nossa memória aquilo que o Senhor representa para nós. Eu lembro que no nosso devocional lá em Juazeiro, nós chegávamos às 7 horas da manhã, a gente fazia das 7 às 8 lá na igreja, né? E nós chegávamos assim, às vezes sonolentos, tímidos, às vezes com pressão, cheio de coisas para resolver durante aquele dia. E a oração, ela começava assim, oh, aleluia, Senhor. E aí daqui a pouco, você começa a lembrar e a falar quem Deus é. Senhor, Tu és tão bom. Ah, Senhor, como eu confio em Ti, Senhor. Daqui a pouco você vai continuando com Ele, falando com Ele. Daqui a pouco você está, sabe, aquela pessoa energizada, aquela pessoa, né, intrépida, corajosa, porque toda a consciência de quem nós somos, ela volta e a gente se posiciona. Então, irmãos, não tem outra vida para nós. É todos os dias. A gente não permitir começar na derrota. A gente tem que começar o nosso dia se lembrando quem a gente é, o quem Deus é para nós e levantando mesmo para que nós fiquemos firmes e fortes. Amém? Vocês estão bem? Todos bem? Que bom que vocês estão aqui. Ah, que bom. Muito bom. Olha só aí, ó. Hoje nós temos nosso devocional do 5, né? Capítulo 5, do 1 até o 14. Eu quero dar bom dia a todos e dizer que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E aqui, e olha, ele se torna galardoador. Isso está lá em Gálatas 6, não foi? Ou é 6? Deixa eu ver, acho que nós vamos ler depois.
é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, eu acho que é no 6, porque vai falar da fé, da definição de fé. E nós estamos no livro que vai falar tudo sobre fé. Então, hoje nós estamos prontos para aprender mais sobre fé. Vamos ler o capítulo 5? Diz assim. Eita, já estava... olha, eu abri, foi em Romanos, vocês acreditam? Como é que pode? A pessoa vai ler Hebreus 5 e começa dizendo assim. Ele vai falando sobre o sumo sacerdote, porque como eu disse para vocês, apresentei na introdução e falo nos outros vídeos que o escritor de Hebreus está fazendo é derrubando os argumentos ou a influência de outras figuras que queriam se colocar no lugar de Cristo, né? Digamos, os competidores, porque os hebreus eles tinham uma tendência de adorar os anjos, de adorar Moisés, de considerar que grande mesmo era Moisés, era Josué, e agora ele vai falar do sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote era aquela pessoa que apresentava o sacrifício lá no templo, né? E apresentava também, fazia as orações e intercedia em favor daquelas pessoas. E ele vai agora falar que o sumo sacerdote tinha o seu papel, assim como ele falou que Moisés foi importante, mas Moisés era uma figura. Ele era como o empregado da fazenda, que eu dei o exemplo, o empregado da fazenda. E Jesus é o filho. E quando nós vamos até o filho, quando nós nos relacionamos com o filho, então nós conhecemos tudo que o pai tem, porque na casa do pai o filho tem acesso a tudo. E Moisés era como se fosse o responsável, né, o empregado que foi fiel naquele trabalho que ele recebeu, mas só foi até ali. E agora nós podemos, com o relacionamento com o filho, nós podemos ter acesso à casa toda, nós podemos ter acesso a tudo. A gente vai na despensa, nós vamos na sala de estar, nós temos acesso aos brinquedos, nós temos acesso a todos os lanches gostosos, né? Como a história que eu contei a respeito da fazenda, né? Daqueles vizinhos ali. E agora ele vai falando que todo sumo sacerdote é um homem escolhido. Olha que texto poderoso. Vamos ler juntos. Você está lendo o texto? Vamos ler rapidamente. Diz assim, ó. Todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar pessoas nas coisas referentes a Deus. Ele apresenta ofertas e sacrifícios pelos pecados. Isso era o sumo sacerdote na época do templo, quando Deus estabeleceu que assim o fosse. Vale ressaltar que agora na nova aliança a Bíblia diz que nós fomos feitos, todos nós nascidos de novo, fomos feitos sumos sacerdotes. Ou seja, nós podemos entrar no Santo do Santo, nós podemos ir na presença de Deus, nós podemos ir diante do trono por causa do sacrifício que Jesus fez e o sangue dele que nos cobre, que nos limpa e que nos dá uma roupa especial, uma capacitação especial de poder estar na presença de Deus sem ser fulminado, né? E nós podemos também orar pelas outras pessoas, apresentar a Deus as orações e interceder por outras pessoas, não é isso? Então vamos ler, ele diz assim: ele apresenta ofertas e sacrifício pelos pecados e é capaz de tratar com bondade os ignorantes e os que se desviam, pois está sujeito às mesmas fraquezas. É por isso que precisa oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém assume essa posição de honra por si só. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Por isso, Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus quem lhe concedeu essa honra, dizendo: você é meu filho, hoje eu o gerei. E em outra passagem diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Com isso,
foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. E Deus o designou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí ele fala, há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Amém? Então, ele fala aqui, apresentar a figura do sumo sacerdote, né, que era um homem escolhido por Deus para apresentar os sacrifícios, né, das pessoas ali, orar por aquelas pessoas, se compadecer das condições daquela pessoa. Então, ele fazia uma oração, ele fazia sacrifício, ele fazia jejum e se consagrava para poder apresentar a Deus as necessidades das pessoas e também as dele. E ele vai falar que ninguém é sumo sacerdote porque escolheu ser. Isso é uma honra que Deus dá a alguém, que ele chama, ele escolhe. Então, hoje, por que na nova aliança nós podemos dizer, na verdade, nós podemos dizer, não, nós somos, porque lá em Apocalipse ele fala, vocês são nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, escolhidos. Então, por que nós podemos dizer que somos sacerdotes? E por que Arão era um sacerdote? Porque foi escolhido por Deus. Nós não fomos escolhidos por Deus? E Jesus disse, não fostes vós que me escolheste, eu vos escolhi para que vades e deem fruto. Então, Jesus nos escolheu, Jesus nos alcançou, Jesus nos trouxe para perto. E nos tornou, por causa da salvação em Cristo Jesus, a fé que nós depositamos nele, ele nos tornou, ele nos chamou e nos tornou sacerdotes. Desse novo tempo, dessa dispensação, porque podemos orar pelas pessoas, podemos apresentar a Deus as necessidades delas, podemos interceder, nos colocar na brecha por pessoas. E aí ele fala que Arão, porque o povo idolatrava, né? Os hebreus, eles tinham uma tendência natural de querer idolatrar o Arão, aquelas pessoas que eram sumo sacerdote, eles levavam os animais para poder oferecer sacrifício de culpa ou do pecado, quando eles pecavam. Então, ele está dizendo que Cristo é superior, Jesus Cristo, porque ele se compadece da gente também, e ele nem precisou fazer sacrifício por ele mesmo, porque ele não tinha pecado. Hoje eu e você, como sacerdotes da nova aliança, como é que nós vivemos? Nós precisamos nos compadecer das outras pessoas, porque senão nós também podemos cair, né? Nós lemos que aquele que está de pé, cuidado para que não caia, que nós devemos cuidar das cargas uns dos outros, aliviar as cargas, nós precisamos ter compaixão uns dos outros, sabe? O Senhor disse que vai ter compaixão de quem tiver compaixão. Se eu sou uma pessoa que tem um coração compassivo, Deus achará misericórdia também para comigo, né? Ele disse, eu serei misericordioso com quem tiver misericórdia. E serei compassivo com quem for compassivo. Agora, se a gente, na hora que os outros têm dificuldade, a gente acusa, a gente só aponta, a gente taxa eles, o Senhor não vai encontrar misericórdia na gente, né? Então, nós precisamos ser mesmo misericordiosos. Saber que as dificuldades das pessoas, elas têm dificuldades, nós também temos. Portanto, precisamos ser compreensivos, né, com as fraquezas das outras pessoas. E aí ele diz que o sacerdote ele também estava sujeito às mesmas fraquezas. Por isso que ele oferecia sacrifício pelos próprios pecados. Primeiro se santificava, oferecia um sacrifício por ele mesmo, para depois ele poder oferecer sacrifício pelos outros, né? Porque eles eram... O sacerdote, ele tem essa característica. Quando o Senhor nos chama, nos salvou e limpou os nossos pecados, ele está querendo que a gente também
se compadeça das necessidades e das fraquezas, das mazelas, das desgraças que as outras pessoas também vivem como nós vivíamos. Porque não pode agora a gente, porque é salvo, ai meu Deus, olha o povo do mundo o que aqui anda fazendo. Nós éramos de lá, nós éramos assim. Agora nós não somos mais por causa da bondade de Deus para conosco, mas nós precisamos nos compadecer das necessidades das pessoas. Amém? Amém, meninos? Aí Cristo se tornou, não tomou para si essa honra, foi Deus que o escolheu para isso. Ele disse: você é meu filho, hoje eu te gerei. E a mim e a você ele também diz: você é meu filho agora. Então o Senhor nos adotou por filhos, né? Ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí, quando Jesus esteve aqui na terra, ele fez o trabalho do sacerdote, né? Ele orou, ele fez súplicas em alta voz, ele chorou, intercedendo, né, por ele mesmo e também pelos que estavam com ele. E hoje ele está lá como nosso sumo sacerdote, intercedendo ao Pai por nós que estamos aqui na terra, por nós que somos o povo que ele alcançou. Então ele continua apresentando as nossas orações, ele continua intercedendo, clamando, é o único intercessor por nós, é Deus, ou é o Senhor Jesus. Ele intercede ao Pai por nós. Ele também falou lá em João 17, que agora que nós somos conhecidos de Deus e porque nós amamos a Ele, o Senhor Jesus, Ele disse: o próprio Pai ama vocês também, porque vocês me amam e porque vocês me conhecem. E o próprio Pai conhece vocês, porque Ele disse: nós seremos um. Ele ora pela unidade. Pai, que o Senhor esteja neles, assim como o Senhor está em mim e eu estou em ti. Então ele falou da unidade, porque nós conhecemos Jesus, Deus nos conhece. Então ele interligou, né, a gente. E ele diz assim, ó: então Jesus, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. E como é que eu e você achamos que vamos aprender a viver? Como é que nós achamos que vamos aprender a caminhar em fé? Como é que nós vamos aprender a ter a nossa caminhada de fé? Pela obediência. Por meio da obediência. Desta forma, né, ele foi capacitado, olha só. O que é que o tornou capacitado? A obediência, a reverência, né? E ele se tornou capacitado para ser o sumo sacerdote e salvador, né? Fonte de salvação agora. Então, eu e você, quando nós aprendemos a obedecer ao Espírito, obedecer à direção de Deus, quando nós aprendemos a viver uma vida na dependência do Espírito Santo, nós também nos tornamos fontes de salvação para outras pessoas. Porque guiados pelo Espírito, obedientes à palavra, nós somos sacerdotes andando por aí e ajudando pessoas que precisam de salvação, sabe? Gente que diz: ore por mim, apresente as minhas orações, leve a Deus as minhas orações, me ajude em oração. Então nós nos tornamos fonte também de salvação, porque carregamos o próprio Cristo, somos representantes dele, somos sacerdotes, né, da nova aliança, capazes de reconectar outros com Cristo, de reconciliar outros com Deus, não é verdade? E Deus o designou sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele é sacerdote, ele é o nosso sumo sacerdote. Então os hebreus não precisavam ficar olhando para Arão. Arão foi uma figura importante, ele representa a obediência, né? Ele foi escolhido por Deus e merece a nossa consideração e olhar para ele como exemplo, mas não para adorar, né? O escritor está dizendo: Cristo é o nosso sumo sacerdote. Aí ele faz aqui um apelo ao crescimento espiritual. Olha, apelo ao crescimento espiritual. Ele diz: olha, tem muito mais coisa que eu precisava contar para vocês, que eu poderia contar para vocês, mas vocês se tornaram negligentes em ouvir. Vocês se tornaram displicentes, ou seja, não tiveram disciplina.
acerca do que ouve. Então, o que é que você tem escutado? O que é que você tem ouvido? O que é que você tem dado ouvido? Gente, quando a gente dá ouvido às coisas que não edificam a nossa fé, a gente dificulta o nosso entendimento, a gente tem dificuldade de aprender as coisas que a gente precisava aprender. Até a nossa fé, ela vai. O povo, como assim? É um assunto difícil demais para eu entender. Não, é porque se tornaram displicentes na forma de ouvir, na forma de escutar. O que é que você tem dado ouvido? O que é que você escuta durante o seu dia? Escute fé, querido. Bote a Bíblia. Tem aplicativo da Bíblia hoje que fica lendo a Bíblia para você. Então, deixe você, o seu ouvido, ser uma ferramenta que vai edificar. A fé entra por aqui, ó. A fé chega por aqui. Coloque um fone de ouvido, coloque uma mensagem que vai levantar você, coloque a palavra sendo lida para você, para que você fique ouvindo e aquilo você vá sendo instruído. Outra forma de você ser edificado é a oração em línguas. Quando você ora em línguas, o tempo todo, no espírito, você está ali, você está sendo edificado, coisas estão sendo ministradas para você no espírito, sem a sua mente nem estar ocupada. Significa que você pode estar fazendo outras coisas e também orando no espírito. E coisas vão estar sendo transferidas para nós, né? Reveladas para nós. Então ele diz que porque os hebreus se tornaram displicentes acerca do que ouvem, ele, escritor, disse assim: eu tenho muita coisa para contar para vocês, mas são difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram difíceis de ouvir. Ou seja, existem níveis mais altos em Deus, que porque a gente foi negligente no nível básico, naquilo que é necessário, na base, não consegue entender coisas maiores. Então, nós precisamos colocar uma boa base, conhecer, entender perfeitamente as coisas básicas, porque aí depois, para ir para as maiores, para as coisas mais profundas, né, para outras revelações, é preciso que tenha uma base. Porque tem gente que quer conhecer um monte de coisa a respeito da Bíblia, mas o que é básico a pessoa não entendeu. Aí no capítulo 6, ele vai falar quais são as bases. O que é necessário como básico, basicão. Inclusive eu quero falar para vocês que se vocês ainda não conhecem, o Ministério Verbo da Vida tem um portal e lá tem a nossa confissão de fé, tem no que nós cremos, tem a doutrina, né? O que nós cremos? Cremos no inferno, cremos na queda e restauração do homem, nós cremos na palavra de Deus, nós cremos, enfim, tá tudo lá o nosso que nós cremos. E a base da fé cristã, a base, ó, a base, a primeira, aquela que depois você pode dizer, já que eu sei isso, então eu vou agora aprender outras coisas novas. A base está no capítulo 6. Aí, Natália, eu nunca ouvi falar sobre isso. Queridos, se as pessoas dizem sou cristã e elas não têm isso como básico, então não é. Ela é religiosa, ou então está frequentando um clube. Porque, ó, cristão precisa saber dessas bases e precisa estar na ponta da língua. Mas como é amanhã nós vamos falar sobre isso. Mas você já pode ir lá e olhar e dizer assim, deixa eu ver o que é a base da vida cristã. Quais são os princípios elementares, elementares, básicos da vida cristã? E ele diz, a gente vai avançar para coisas grandes quando vocês sabem disso, se vocês sabem disso. Então ele está aqui, reclamando que porque eles se tornaram displicentes acerca do que ouvem, ele não consegue compartilhar coisas maiores. Ele diz, olha, a essa altura vocês já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Queridos, tem coisa que é alimento sólido na palavra de Deus. Vitorinha, seja muito bem-vinda, viu? Shalom. Ó, Cleiton também entrando aqui. Seja muito bem-vindo, viu? Então, quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. Queridos irmãos e irmãs que estão acompanhando essa live e que vão ouvir, nós precisamos avançar para as coisas maiores. Nós não precisamos ficar no nível do leitinho.
O leite, ele é para o recém-nascido. O que é que o recém-nascido faz? Ué, ué, ué. Ele chora, ele deseja, ele precisa do leite para poder crescer. Mas é para ficar querendo só leitinho? Não, queridos, é para avançar, para comer comida sólida, para comer alimento mais, sabe? Ele vai comendo pastoso, aí daqui a pouco ele vai comer. A gente, quando o menino tiver grande, a gente vai ficar dando leitinho. Claro que não, vai dar comida, vai dar feijão, vai dar pirão, vai dar, né, coisa que vai dar sustância, que vai fazer coisa, comida de homem. Imagina aí um homem comendo papa. O homem, um homem com as atividades, né, de um homem comendo, tomando leitinho. Não vai subsistir. Ele fala assim, ó, o alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. Veja que é pela prática constante, prática constante, prática constante, prática constante. Então, os cristãos, nós cristãos, precisamos ser praticantes constantes da palavra de Deus, de modo que nós vamos ser treinados em coisas maiores. Deus deseja que nós venhamos crescer. Deus deseja que nós venhamos avançar, que nós venhamos conhecer coisas maiores, coisas, nos relacionar com coisas. Tem gente que fica assim, eu não quero esse negócio me aprofundar não, sabe? Só que o desejo de Deus era que você se desenvolvesse e descobrisse e se envolvesse em coisas maiores e mais sólidas. Porque ficar como menino a vida toda não dá. Não, eu gosto só desse basiquinho, quero ficar só aqui. Não, queridos, quando você se envolve na vida cristã, quando você se torna um praticante operoso da palavra de Deus, você está preparado para coisas maiores e mais sólidas. Existem coisas em Deus que é para quem é adulto. E existem coisas em Deus que criança não suporta. Tem coisas que estão fora do alcance das crianças. Uma mensagem, na verdade, é o título de um livro maravilhoso, que é Fora do Alcance das Crianças. Existem bênçãos, existem coisas que estão fora do alcance de crianças. Por que a gente coloca produtos que podem causar dano a alguém fora do alcance das crianças? Porque a criança ela não tem ainda a expertise de poder manipular alguns produtos, de poder ter acesso a certos conteúdos. Assim é em Deus. Existem níveis em Deus que é para adultos, que pela prática constante, e eu estou falando de adulto, não é de um ser humano, não. Não é pela idade cronológica, não. É pela prática constante. Por você dizer, eu quero me desenvolver nisso. Coisas maiores vão estar disponíveis. Revelações maiores, um nível maior de consagração, um nível maior de entrega, um nível maior de revelação, de entendimento. Por quê? Porque se decidiu se desafiar, né? Então, esse dia, nesse devocional, entenda que Deus tem níveis maiores para nós. Não fique no nível básico. Queridos, não fique no nível básico, porque amanhã, no capítulo 6, nós vamos ver o que é básico. O básico é necessário, você não pode continuar sem aquilo. Mas não é para ficar só naquilo. Só para deixar o gostinho, para amanhã, que eu vou encerrar já. Ele diz assim: os alicerces da fé cristã, as doutrinas de Cristo, a sã doutrina de Cristo, a base da sã doutrina, a base, o básico, aquilo sobre o qual nós vamos construir na verdade são, porque são 5 e 6. Diz assim, arrependimento das obras mortas, fé em Deus, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Olha, são 6 as doutrinas elementares, básicas de Cristo. Então, se você, isso é básico, isso é fundamental, é cristão, tem que saber isso. Né? Arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, os batismos, né? Porque você pode olhar que está escrito no plural, batismos, porque não é só um. A imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Isso é básico. Amém? Então, se você ainda não sabia e você não sabe o que são essas coisas, você precisa, como cristão, estudar, buscar conhecer e mesmo ficar afiados, porque isso é a base da fé cristã.
É a base da doutrina de Cristo. É de onde ele parte, ele começa disso. Ou seja, vai ter um céu, vai ter não, há um céu que é real, há um inferno que é real, né? Vai ter um juízo eterno? Vai. O povo diz, o inferno não existe, o inferno é aqui. O inferno é real, o céu é real, né? É preciso se arrepender da vida que leva, senão ninguém nasce de novo. E aí é o arrependimento das obras mortas. Enfim, amanhã a gente vai destrinchando muito mais. E se você ficou curioso, você já pode ler e você já pode dar uma pesquisada, porque amanhã nós vamos falar mais sobre isso, tá bom? Eu vejo você amanhã, mas olha, não se esquece de que aquilo que você aprendeu hoje, de considerar, medita nessas coisas. Eu vou meditar naquele versículo que diz assim, ó. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que houve. Então eu vou meditar sobre isso, que quando a gente se torna displicente acerca do que a gente escuta, né, da parte de Deus, nós nos tornamos incapazes ou inabilitados de coisas maiores, de explicações mais profundas, sabe? De ter acesso às coisas mais profundas. Então, vou meditar nisso, que você tenha um dia excelente, que você medite nessa palavra, veja qual é o versículo que mais se adequa a você, a essa realidade. E amanhã nós estaremos juntos lendo o capítulo 6, para poder também saber o que é necessário. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã nós nos encontramos no nome de Jesus, tá bom, gente? Tá bom, meu amor. Obrigada. A Vitória é incrível. Ela está com outros compromissos. Aí quando chega aqui, ela diz, não, eu vou acompanhar desde o começo. Obrigada, viu? A disciplina da gente vai levando a gente para outros níveis, não é? Então, eu sei que vocês são disciplinados. Eu sei que vocês são cuidadosos, que vocês querem crescer, por isso todos os dias estão aqui, né? Estudando, ouvindo, aprendendo. Isso é poderoso. Queridos, isso leva... você não vê, porque as coisas de Deus, elas são assim, bem simples. Você não vê assim uma explosão, pá, ou um show pirotécnico de coisas de Deus acontecendo na sua vida, mas está acontecendo. Quer ver? Se você quer experimentar, fique longe da palavra de Deus, fique longe do congregar, fique longe da adoração, fique longe da leitura da Bíblia, você começa a parecer que tá. Você começa a observar uma secura na sua vida, uma distância, você começa a se sentir, sei lá, você começa a definhar na sua fé. Então, o fato de estarmos expostos à verdade da palavra de Deus, ao congregar, à oração, e tudo isso vai nutrindo a nossa vida, vai nutrindo, trazendo vida para nós. Então, eu sei que tudo isso é importante, eu sei que vocês estão crescendo, e isso me alegra. Amém, gente? Então, que nós possamos nos fortalecer cada vez mais. Dorinha, um beijo, obrigada por tudo, que Dorinha também é muito disciplinada. Pastor Adriano, irmão Sérgio, está sempre aqui. Que vocês todos sejam abençoados nessa manhã, praticando, vivendo e disseminando, propagando essa palavra no nome de Jesus. Beijo, beijo no coração de vocês. A gente se vê. Tchau, tchau.